Bem-vindos a este especial iTalk aqui na Euronews, em cooperação com a Google Hangouts. Vamos colocar questões ao Presidente da Comissão Europeia, que vão responder às suas questões aqui em iTalk. José Manuel Barroso, thank you very much for coming on to iTalk Live on Euronews. Muito obrigada por vir à Euronews, ao iTalk. A primeira questão é: algo mudou? Não sei se viu o jornal Die Welt alemão. Há uma nova sondagem. 65% dos alemães acham que é melhor estar fora, dentro do euro, e outros fora. Isto é sério, porque eles pagam. Claro que quando há uma crise económica é absolutamente natural que os níveis de confiança na União Europeia diminuam. Nós estamos perfeitamente conscientes disso, mas acho que podemos alterar a situação se tivermos soluções sólidas para essa crise. Acho que na resposta à crise estamos a fazer progressos, ainda não saímos dela, mas acho que agora nos aproximamos mais de uma solução e estamos mais próximos do que no passado. Que sugestões há? Agora temos questões de internautas, graças a Google Plus, a uma tecnologia Google Plus. Vamos saudá-los. Temos Christos, que vive em Dublin, mas é grego. Christos. Temos também David, britânico, que está em Edimburgo. Vai colocar uma questão sobre a independência da Escócia. Temos também Giuseppe, italiano, vive em Bruxelas, presidente do Fórum Europeu da Juventude. Perguntas rápidas, respostas rápidas. Vamos ouvir a questão de Giuseppe para o Presidente Barroso. President Barroso, 22% dos jovens europeus estão no desemprego. Há taxas de desemprego acima dos 20% na Grécia e na Espanha. Tem havido menos trabalho a nível da precariedade. O que é que vai fazer para contrariar isto e para aumentar os direitos dos jovens europeus nesta área? É uma das nossas prioridades, é precisamente o problema do desemprego entre os jovens. A melhor forma de ter emprego sustentável e não precário é justamente estimular o crescimento, e o crescimento chega com a confiança e com as reformas estruturais que dão competitividade aos nossos países. Por isso temos de resolver a questão da zona euro e para tal é importante a confiança, porque aumentamos o investimento. Alguns dos nossos países, a Grécia é um exemplo claro, têm que reforçar a sua competitividade. Para além disso, há programas em que estamos a trabalhar. Criamos o Youth Guarantee agora com alguns governos. Redistribuímos os fundos estruturais para promover o emprego entre os jovens, sobretudo nas PMEs, mas a questão fundamental é como é que podemos reformar a zona euro e as nossas economias para que se possam tornar mais atraentes em termos de investimento e emprego. De volta ao crescimento, não é difícil ter confiança quando alteramos a mensagem? Porque desde a última vez que o entrevistei, mesmo antes disso, tínhamos a Europa 2020, era a agenda para o crescimento, inclusive é insustentável. É verdade que, por causa da crise e da urgência do problema no setor financeiro, temos estado a discutir muitas medidas de emergência, mas o crescimento sustentável continua a ser uma prioridade. Temos agora uma questão em português do Funchal. Estamos perto de terminar mais um ano em crise económica e claramente a fórmula imposta aos países sob assistência não funciona. O que pretende fazer para alterar esta situação e evitar que mais países caiam nesta armadilha da recessão?
Bem, em primeiro lugar, ninguém está a impor soluções aos países, que fique bem claro. Quando a Comissão Europeia faz um programa, ou discute um programa, é com o acordo dos países e depois dos próprios países da zona euro que têm que aprovar. Procedemos a uma avaliação, depois apresentamos propostas, mas a decisão é tomada pelo país. Quando está a defender a ideia de um banco que está a impor decisões na Grécia. Estamos a propor. A Comissão não vai ser, a decisão não vai ser tomada pela Comissão Europeia. Nós apresentamos a proposta, agora cabe aos Estados-membros adotar ou não adotar esta ideia, por unanimidade. Que fique bem claro, porque há muita gente que acha que esta crise é criada pela União Europeia, de alguma forma, ou pelo euro, mas isso não é verdade. Há países que não estão no euro e que estão a atravessar uma crise grave no setor financeiro. As instituições parecem não estar à altura. A crise na Grécia gerou uma crise de confiança que, de outra forma, talvez não tivesse acontecido. Não concordo. Dou-lhe um exemplo. O país que mobilizou mais dinheiro dos contribuintes até agora foi o Reino Unido. Portanto, há uma crise no setor financeiro. Os contribuintes tiveram que intervir a um nível muito elevado, sendo que o Reino Unido não está no euro. A Islândia nem sequer são membros e entrou numa situação de falência. É verdade que há desafios específicos ao euro. Nós estávamos preparados com todos os instrumentos para enfrentar a situação, mas não é verdade que foi o euro que criou a crise e é por isso que, respondendo à questão, devo dizer que o nosso programa preparado com os países e não imposto aos países é suficientemente inteligente. E existe uma margem de flexibilidade para adaptar o programa às condições que existem, para que as medidas sejam eficazes. Vamos ouvir a questão de Christos, que é grego e que nos põe uma questão a partir de Dublin. O que é que segue para a Grécia? As medidas colocaram o país de joelhos. Estamos no fim de um túnel. Que estímulos económicos, o que é que isso vai envolver? Como é que vai lidar com o desemprego? Bem, em primeiro lugar, é difícil perceber que a Grécia não chegou a esta situação por causa da União Europeia, mas por causa de uma dívida insustentável e de déficits acumulados ao longo dos anos. E a União Europeia o que está a fazer é dar uma oportunidade à Grécia de evitar uma situação de incumprimento. Algumas destas adaptações são realmente duras, difíceis, e os gregos fizeram muitos esforços. E talvez muitos não percebam os esforços enormes que se fizeram em termos de reduções nos salários, mas acho que é fundamental para a Grécia e para a zona euro que a Grécia se mantenha na zona euro para que este novo programa e que as novas medidas sejam adotadas o mais rapidamente possível. E que tenhamos uma abordagem ativa utilizando os fundos com a promoção de algumas reformas para promover a competitividade da Grécia para que recupere confiança. Isto é muito importante porque só assim é que poderemos criar empregos. Agora temos uma questão colocada por vídeo que foi enviada para a Euronews, que nos chega da Irlanda. Esta é uma questão em nome dos proprietários irlandeses. Queríamos saber se a Comissão Europeia está consciente da flagrante falta de envolvimento dos bancos em soluções viáveis para os detentores de hipotecas na Irlanda, que estão em dificuldades com um nível de endividamento insuportável respeitante à sua casa. Caso esteja, há um mecanismo de supervisão para enfrentar esses assuntos? Essa é uma questão importante.
por tudo aquilo que aconteceu no setor financeiro na Irlanda, mas não só, em todos os Estados-membros, foi sob a responsabilidade dos supervisores nacionais. Por que a União Europeia não disse nada acerca disso? Unicamente não tínhamos competência para isso e porque não sabíamos. A realidade é que muito daquilo que aconteceu no setor financeiro só agora é que veio a lume. Em alguma medida, os supervisores nacionais e os respectivos sistemas não eram suficientemente abertos. Por isso é que é importante ter um supervisor único a trabalhar, evidentemente, com os supervisores nacionais, pelo menos, mas, se for possível, cobrindo a União Europeia. Porque aquilo que falhou não foi a supervisão europeia. Estamos agora a criá-la. O que falhou foi apenas os governos com déficits excessivos, mas também os supervisores, em muitos casos. E já agora os mercados financeiros, onde aconteceram coisas inimagináveis. A começar com a Lehman Brothers, mas também com o que aconteceu em muitos outros países. Angela Merkel diz que não concorda com o timing da agência bancária, diz que é muito cedo. Quanto ao timing, veremos. Eu sou sempre muito prudente quanto a questões de calendário. Mas acho que este supervisor único virá porque foi uma proposta feita pela Comissão e foi feita quando os Estados-membros perceberam que as coisas não podiam ser como eram. Há diferenças, mas tenho a certeza que vamos ter um supervisor único. Vamos agora ouvir mais uma questão de Christos a partir de Hello, President Barroso. How can Europe deal with the rating agencies and the Como é que a União Europeia pode lidar com as agências de rating? rating agency help? And how Poderia a criação de uma agência de rating europeia ajudar? Já há um novo regulamento que foi apresentado pela Comissão em 2011, mas estamos agora à possibilidade de reforçar este regulamento das agências de notação. Isso é importante. Quanto à Agência Europeia de Notação, se houver uma iniciativa nesse sentido, penso que seria positiva. Quanto mais concorrência houver nesse mercado, menos estaremos dependentes de um pequeno grupo de agências de notação, e isso é excelente. Mas penso que não se trata das próprias instituições europeias criarem uma agência de notação. Não, é importante que a agência de notação seja também o resultado da confiança do mercado. E com certeza que a melhor solução não seria ter agora um Estado, o que a Comissão Europeia, que fosse ela a criar uma agência de notação específica. Temos toda a gente de países diferentes. Agora vamos ter uma questão de Giuseppe. Yeah, we are worried that despite all the Estamos preocupados que, apesar de todas as iniciativas tomadas pela Comissão na crise, que não tenha havido suficientemente investimento na juventude do continente. Como é que nos pode ajudar a convencer os Estados-membros a ajudar a juventude? Ainda hoje tive aqui uma reunião com o Presidente do Conselho Europeu, o Sr. Presidente também do Parlamento Europeu e com o Presidente cipriota da Presidência Rotativa da União Europeia para ver como é que podemos ter um programa para o crescimento e investimento na Europa. Acho que é uma contradição quando há governos que dizem que são a favor do crescimento e investimento, mas depois querem reduzir o investimento a nível europeu. Muitos destes programas são de uma importância vital para a juventude, como a investigação científica, fundos de coesão nos países mais afetados também. Mas, mais uma vez, quero deixar algo muito claro. Temos de estar todos juntos. A Comissão pode apresentar a proposta, com certeza, mas precisamos do apoio dos Estados-membros. E os 27 Estados-membros têm de concordar unanimamente quanto ao orçamento, e também o Parlamento Europeu tem de concordar. Mas eu penso que as pessoas agora estão mais conscientes desta necessidade de ter um orçamento para o investimento e o crescimento, nomeadamente para os jovens. Com certeza que chegaremos, ou espero que cheguemos, a um compromisso que seja compatível com as ambições que temos para os jovens. Todos nós sabemos os números do desemprego, por exemplo, em Espanha. Que conselho daria
alguém que é qualificado e não arranja emprego? Depende da... First of all, try to find a job in the country itself. Para já é preciso encontrar um emprego num país. Nomeadamente porque há oportunidades muito importantes que, por vezes, se criam no próprio país. Depois, se a pessoa não tem a possibilidade direta e imediata de encontrar no seu próprio país um trabalho, há possibilidades. Na Europa, criamos uma rede, o Eurojobs, há possibilidades, por vezes, de arranjar um emprego no país ao lado. Mas claro que aquilo que a pessoa tem de fazer para isso é investir fortemente na sua própria formação. Se tem a possibilidade de o fazer e de investir na sua educação. Se tem de ir à procura imediatamente de um bom emprego, há programas específicos que todas as administrações nacionais têm. E há países onde a Comissão Europeia fez uma redistribuição dos fundos estruturais para o emprego, para a formação. Dá-se formação para os jovens e, portanto, não há uma solução mágica para criar emprego. Vamos agora em direto para Edimburgo, onde está o David. President Barroso, you've spoken of creating a federation of nation states. Falou de criar uma federação de Estados-nação. Dadas as ansiedades à volta da crise económica europeia neste momento, acha que vai conseguir fazer o necessário para que haja isso? Acho que há que ser sincero, o futuro da Europa está numa maior integração. Na era da globalização, os nossos países, mesmo os maiores, não vão conseguir entregar esta carta, porque os problemas estão cada vez mais transnacionais e as soluções continuam a ser preparadas a nível nacional. Mesmo os maiores países, os Estados Unidos, a China, eles não têm a capacidade de alavancagem necessária. Por isso é que precisamos de mais integração na Europa, e com mais integração há mais democracia. E a Federação é uma solução democrática para esta união. Mantém a Federação, mantém os nossos países, mas há uma partilha de poderes, partilha de soberania. Eu não disse que a Federação é para amanhã, eu sou realista. Eu estou a sugerir passos concretos. Por exemplo, uma união bancária, um supervisor único. É um passo concreto. Agora, temos de ter um horizonte, temos de ser sinceros. O que é que achamos que podemos fazer a médio prazo? Qual é a nossa visão do futuro? Eu penso que essa visão é uma federação de Estados-nação, que é a melhor forma de garantir a integração e a democracia. Algumas pessoas não entendem porque ouvem falar em federação, depois em Estados. Como é que define? O Estado-nação é Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, Irlanda. E são Estados-nação. É um conceito de identidade nacional. São países, alguns dos quais existem há séculos, como Estados organizados. E eu penso que é um erro estar a criar a Europa em contraposição com os nossos Estados, porque para a maior parte dos cidadãos a sua primeira lealdade e referência vai para o seu Estado. E, portanto, se eu achar que estamos a atacar esses países, mas estamos no século XXI e se não criarmos algo maior e não reforçarmos a União Europeia através de uma federação, os nossos países sozinhos não conseguirão enfrentar este problema. E o setor financeiro é transnacional. Eles não têm alavancagem para ir ao encontro de outros poderes. Portanto, essa federação está baseada na liberdade daqueles que querem participar, mas inspira-se nos Estados-nação. O importante são os cidadãos, não é a federação. Soon. I mean, you know that last week, 1.5 million people in Catalonia went on the street saying we want an... 1,5 milhão de pessoas na Catalunha vieram para a rua dizer que queriam ser um país independente. Temos também o David, da Escócia, onde vai haver um referendo sobre a independência. Não quero que ele participe nesses debates na Espanha ou na Grã-Bretanha. Não, eles é que decidem. Para os Estados-nação que existem, teremos uma federação e eu agora respeito ao máximo as democracias dos nossos países, incumbe-lhes decidir como se organizam.
Vejo que o David quer colocar mais uma pergunta. Está preocupado com um certo nacionalismo? Acha que isso vai ter algum impacto sobre a União Europeia, porque as coisas estão da forma que estão? Bom, aquilo que se chama normalmente nacionalismo, ou seja, uma ligação, um apego extremo a um país, esta é uma atitude de chauvinismo, é negativa e vimos a história da Europa e sabemos o que pode criar. Criou guerras terríveis aqui na Europa, no século XX, e não há muitos anos. A xenofobia, o racismo, o populismo extremo, tudo isso é negativo. É por isso que temos de combinar aquilo que podemos considerar uma coisa que é boa, que é o patriotismo, amar o seu país é bom, com a cidadania da Europa, combinar uma coisa com outra. É por isso que eu acho que é importante que os líderes também, a nível nacional, não apenas a nível europeu, expliquem isto, porque acho que uma boa maioria dos nossos povos não querem estas forças extremistas. A maior parte dos cidadãos o que quer é ter orgulho no seu país, com certeza, mas também percebem que a União Europeia é algo que acrescenta valor, que os ajuda a defender os seus valores e interesses. Acha que toda a gente deve ter o direito de estar representada ao nível europeu, como a extrema-direita, a extrema-esquerda, toda a gente tem o direito de estar representado no Parlamento Europeu? Sim. Com exceção de alguns partidos. Em alguns países, por exemplo, não é possível ter partidos de tipos nazi que no seu programa só têm ódio, instilam o ódio ou o preconceito racial. Isso não é possível. Mas sim, no Parlamento Europeu já temos partidos que são muito críticos da integração europeia e que não são só eurocéticos, que vão mais longe do que isso e temos sempre de ouvir as vozes todas, mas estou confiante que na Europa, do centro-esquerda ao centro-direita, ao por centro, há uma maioria clara a favor da democracia. Temos mais uma questão agora da Sara, italiana, vive em Bruxelas, enviou-nos um vídeo. Aqui está a pergunta. Olá, eu sou a Sara, sou italiana, mas vivo em Bruxelas e gostaria de perguntar ao Presidente Barroso se ele pensa que a eleição direta do Presidente da Comissão poderá ajudar a reaproximar os cidadãos europeus das instituições e, nesse caso, qual deveria ser o papel dos partidos europeus? Penso que uma eleição direta seria boa. Não é possível de acordo com o tratado atual e eu propus na minha declaração recente no Parlamento Europeu que mesmo depois dessa alteração, mesmo antes dessa alteração, os partidos políticos poderiam apresentar os seus candidatos em 2014. E, portanto, teríamos uma eleição que não seria como no passado. Eleições europeias com 27 campanhas diferentes, mas teríamos também uma campanha europeia a promover um espaço comum europeu. É bastante difícil. As pessoas não estão interessadas nas questões europeias. Eles votam localmente. E uma das evoluções paradoxais da crise é que cada vez mais pessoas estão a discutir a Europa, muitas vezes criticando-a. Mas posso dizer-lhe que nos cafés de Atenas as pessoas discutem o que está a acontecer na Alemanha. E na Alemanha as pessoas também discutem o que está a acontecer e o que estão a fazer os gregos. Mas será que vamos conseguir ganhar esse debate? Eu creio que sim. Se os líderes nacionais e os políticos, em vez de tentarem culpar os outros, tiverem a coragem de dizer aquilo que podemos ganhar com a União Europeia e aquilo que podemos perder se não tivermos a União Europeia. É assim que eu vejo as eleições de 2014 e por isso é muito importante e muitos partidos deveriam deixar a sua área de conforto e avançar nesse sentido. É verdade que no passado a integração europeia foi feita por... Agora estamos no mundo aberto, o mundo da internet, e temos que conquistar o coração dos nossos cidadãos. É por isso que é importante termos partidos políticos europeus, não apenas nacionais. Mas a Comissão apresentou agora uma proposta legislativa para reforçar os partidos políticos europeus. Falou da internet, penso que o Duarte mandou uma questão sobre este assunto, preocupado
uma questão que preocupa os telespectadores da iTalk. Há uma crise democrática na Europa. Acredito que as principais razões para isto é que os cidadãos sentem que Bruxelas não está a responder às suas preocupações. Um exemplo disto são os esforços para censurar a internet e impor legislações que reprimem a nossa liberdade sem um escrutínio democrático adequado e, em muitos casos, em nome de corporações poderosas. Portanto, a minha pergunta é: o que é que vai fazer para impedir o próximo ACTA de ser uma força sobre nós, quando nós, cidadãos europeus, já nos manifestamos contra isto? ACTA, the anti-counterfeit trading agreement, which is very controversial, intellectual rights. É um acordo muito controverso. Music and so forth. This is really a very interesting debate and a very difficult issue. Este é um assunto bastante problemático e difícil. Todos os governos da Europa nos pedem para aceitar o ACTA. É importante defender os direitos de propriedade intelectual e sem isso é difícil prover legislação. A nossa intenção nunca foi e não será restringir, seja de que forma for, a liberdade de expressão. Para mim, a liberdade de expressão é um direito sagrado. É uma das questões mais importantes. Nós temos esta liberdade na Europa e essa liberdade não existe em muitas partes do mundo. E quando houve dúvidas, nós enviamos o ACTA ao Tribunal de Justiça para que fosse analisada a situação. O que está a acontecer, penso que através do debate político sobre isto, podemos ver como promover a liberdade na internet sem restrições, mas ao mesmo tempo garantir para os artistas e os escritores o direito também os direitos à propriedade intelectual. Mas quem é que decide? Quem é que decide quanto é que deve ser pago? Bom, isso será decidido depois pela democracia. Temos sistemas democráticos nos Estados-membros, na União Europeia, e penso que podemos conseguir um compromisso sobre isso. É uma questão difícil e devo dizer que não há uma solução fácil. Há 2 dias recebi realizadores de cinema, músicos, escritores de toda a Europa e eles estão preocupados. Estão preocupados com os direitos à sua criação, os direitos das suas obras, preocupados que esses direitos não sejam respeitados. Estamos a encontrar as regras adequadas, não restringindo a liberdade na internet, mas garantir a um escritor que a sua obra seja respeitada. Uma pergunta final. On a more general level, when you see Americans, they hold their hand to their heart. They're very proud to be American. Os americanos têm muito orgulho em ser americanos. O que é que se pode fazer para sermos orgulhosos de sermos europeus? No momento isto não acontece. Como é que num momento de crise se pode tornar os europeus orgulhosos deles mesmos? Look, I think it's important to reinforce the emotion connection to Europe. Eu creio que é importante reforçar a ligação emocional à Europa. Isto não pode ser conseguido artificialmente, é importante discutir todas as questões de forma democrática. Sou orgulhoso de ser europeu porque neste continente temos as melhores sociedades do mundo. Devemos estar orgulhosos da nossa democracia, do nosso mercado, devemos evitar todo tipo de arrogância. Não gosto deste orgulho que significa que sejamos melhores com os outros, não. Podemos tornar-nos orgulhosos de sermos europeus sem decretarmos esse orgulho. Não podemos resolver isso por decreto. Mr. Barroso, thank you very much indeed. Presidente Barroso, muito obrigado. Obrigada ao Christos, David e Giuseppe, que graças à tecnologia Google Hangout. Obrigada à Comissão. Este programa podem vê-lo de novo no sítio da internet e continua a enviar questões para o iTalk. Até breve.